Disse Cheska andando devagar até a árvore e tocando em um de seus delicados galhos. Johnny está aqui? Está, querida. As pessoas que amamos nunca nos deixam. É a árvore dos anjos, murmurou Cheska de repente. Ele está aqui, mamãe. Ele está aqui. Está vendo ele nos galhos? E pela primeira vez em semanas, Greta viu Cheska sorrir. What's up, borobodeiros? Tudo bem com vocês? Hoje venho trazer uma resenha que eu estou devendo há algumas semanas. E vocês podem perceber que eu decidi mudar um pouquinho a questão da iluminação nos vídeos. Não é sempre que eu vou fazer isso, mas às vezes vocês vão ver essa pegada, um pouco mais escuro no fundo e um pouco mais claro na frente. Por quê? Porque me deu vontade de fazer um negócio diferente. Mas a resenha do dia é do livro da queridíssima Lucinda Healey, A Árvore dos Anjos, lançado pela editora Arqueiro, da parceria que eu tenho com eles. Então esse é o momento que vocês param tudinho e conferem o que eu tenho pra falar dessa loucura de livro. Um detalhe interessante que eu preciso falar pra vocês foi esse marcador de páginas metálico que tem um formato de cristal de neve. Lindo, né? Tô apaixonadíssima. Só um PS, se vocês escutarem um barulhinho de tec, 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 é no vizinho e eu não tenho como controlar isso. Sorry! A história segue a narrativa normal da Lucinda Healey, ou seja, oscila entre o passado e o presente. Conta a história da Greta, que é uma mulher que vivia em Londres, na época do pós-guerra, na época do pós-Segunda Grande Guerra Mundial. E ela vai se envolver com um cara que é um ex-militar, que é um militar, na verdade, americano que tá indo embora. Só que ele vai descobrir que a vida dela é baseada numa série de trabalhos não muito aceitáveis na sociedade. Por quê? Ela é basicamente uma dançarina e ele não vai aceitar bem isso. Só que quando ele parte, ele deixa um brinde, um bônus para a Greta, ou seja, ela está grávida. E aí, nós teremos uma sucessão de desafios que a nossa protagonista enfrenta para conseguir lidar com a dificuldade de ser uma mãe solteira em uma sociedade que não aceita esse tipo de comportamento. Nesse mar de dificuldades, ela vai contar com a ajuda de um grande amigo e um cara que também nutre grande sentimento por ela, que é o David, que também trabalha no mesmo lugar que ela, só que ele faz uma apresentação de um show de comédia. Ele é conhecido como o Galês. Ele nutre um certo sentimento pela Greta, mas vive deixando pra depois e depois essa declaração. E esse depois vai ser carregado durante muitos anos. O livro começa falando sobre a perda de memória que a Greta sofreu. Então ela está há muitos anos sem lembrar do seu passado. E o David é seu fiel escudeiro, sempre ao seu lado, ajudando, tentando que ela consiga viver mesmo sem as lembranças do passado. Eles vão numa grande mansão que fica num campo bem afastado do Reino Unido, para um lugar chamado Martmont. Lá é uma mansão onde a Greta viveu quando ela era mais nova, na época da gestação do seu filho e filha. Acontece que essa gestação que ela viveu no passado não foi muito fácil e depois, quando as crianças nasceram, um deles era mais frágil do que o outro. E aí que o seu marido da época não aceitou muito bem algumas situações e ela sofreu muito e foi obrigada a voltar para Londres somente com uma filha. Nesse retorno para Londres no passado, ela conta novamente com o apoio do David e ele vai então abrir portas pra ela, abrir portas pra filha de Greta conseguir um emprego. Esse emprego vai então gerar uma série de polêmicas e talvez criar uma criança emocionalmente frágil, porque uma vida de atriz desde os 4 anos de vida, digamos que perturba um pouco a pessoa, só digo isso. E aí, entre oscilações do passado e presente, da vida de Greta sem a memória, da vida de Greta quando ela tinha memória, vivia com a filha, nós vamos entendendo toda a construção da história, o quanto foi difícil para nossa personagem aqui conseguir encontrar o amor e a felicidade real. É o tipo de romance que prende a gente fica tentando entender o que de fato vai acontecer com cada personagem, com medo do que a autora vai trazer, na verdade. Esse foi o primeiro livro da Lucinda Healey que eu achei meio macabro. Em vários pontos eu falei, nossa, que medo, que é isso, mano? Essa mina é louca, psicopata, que é isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu achei muito interessante ela conseguir trazer esse tipo de emoção na história, porque sempre ela mexe com a gente. Todos os livros dela têm um tom que vai fazer a gente comparar com alguma questão da nossa vida, a gente vai se sensibilizar. E nesse livro aqui, ela pega pra uma outra temática, uma outra vertente, mas que mesmo assim deixa a gente assim, uou, como assim, sabe? Muita criatividade mesmo, e um drama que expõe
expõe a realidade de como era a vida do passado e como certas questões de trabalho, quando muito cedo, podem interferir na mentalidade da pessoa. É um livro longo, como vocês podem perceber, mas é um livro que você deve ler sim, porque eu nunca tinha visto um livro tão bem trabalhado com problemas psicológicos. É incrível. Portanto, como eu já falei aí, já dei meus elogios, esse livro merece 5 estrelas. Eu acho que não tem nenhum livro da Lucinda que eu não pontuo com 5 estrelas, mas enfim, né? Sou dessas. E eu recomendo que vocês conheçam sim, principalmente se você quer conhecer um pouco mais sobre a autora sem ser lendo um livro de alguma série dela. É um livro único, então você pode ler numa sentada aí só, sem se preocupar com uma continuação e aquela fobia de séries, trilogias, duologias. Quanto à edição, quanto à capa, eu achei bem coerente, porque estamos falando de um período de inverno que a nossa personagem aqui tá vivendo no presente, né? E todas as dificuldades desse período e as suas descobertas e como esse período invernal da sua vida dificultou muitas coisas pra ela. Quando eu digo período invernal é porque ela se viu restrita, ela se viu fechada pra muitas situações. O meio que colocou ela no modo hibernação e aí só depois de muita luta ela vai conseguir lembrar de tudo que ela precisa. Bom, se você gostou dessa resenha, já preparou aquela curtida linda que ajudou muito na divulgação e se inscreve aqui no Borogodó também. As minhas redes sociais estão aparecendo desse ladinho aqui, então me siga em todas elas, principalmente lá no Insta Stories, porque, bem, porque é lá que eu posto a minha rotina, os meus vídeos diários, tudo que tá rolando aqui no off. Eu deixo meu big beijo e a gente se vê em breve. Fui!